A seleção brasileira chega para a data FIFA com vários problemas físicos. 5 jogadores cortados até agora para o time de Dorival que pega Chile e Peru nessa data FIFA, adversários diretos na colocação que o Brasil está no meio de tabela, pensando em classificação para a próxima Copa do Mundo. Bem complicada a situação, Dorival tendo que chamar jogadores até que eu não estava colocando no radar da seleção brasileira, como o caso do Alex Telles do Botafogo hoje, mas é o que tem e o Brasil está indo com o que tem com Dorival para esses jogos dessa semana, né? Dessa semana e também da próxima contra Chile e Peru. Será que tomou as decisões certas? Isso aqui é o quadro Brasileiros pelo Mundo, um pouquinho diferente essa semana aqui no Pra Jogo, porque a gente vai analisar os substitutos dos caras que se machucaram. Alisson, Vinícius Júnior, Militão, Guilherme Arana e Bremer. 4 titulares, inclusive, todos fora da data FIFA por conta de lesões que eles tiveram na última semana, seja no meio de semana ou também no final de semana agora, nos últimos jogos antes da gente concentrar o foco nas seleções. Então, se você gosta do nosso conteúdo, peço para que você nos siga, deixe teu like e compartilhe com seus amigos. Esse aqui é o Brasileiros pelo Mundo do canal Pra Jogo. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e no vídeo de hoje aqui do Brasileiros pelo Mundo, a gente vai focar nos cortados da seleção e também nos jogadores que os substituem para essa data FIFA do Brasil. Também ver como é que pode ficar essa seleção brasileira, como é que o Dorival pode montar esse time com tantos desfalques. Titulares fora. O Alisson é o goleiro principal do Brasil, o Ederson deve jogar, fatalmente vai ser o titular. O Alisson com problema na posterior da coxa. Guilherme Arana é o melhor lateral esquerdo brasileiro hoje e ele dá lugar ao Alex Telles do Botafogo, dúvida na lateral esquerda para o Dorival. O Arana também com problema muscular, aí o Arana com problema na coxa, também assim como o Alisson. E o outro que teve um problema na coxa foi o Éder Militão, já na Champions, jogou pouquinho pelo Real Madrid no final de semana, tá fora porque foi constatada uma pequena lesão. Também problema na zaga, já que o Militão era titular. 3 dos 5 jogadores mais de defesa são caras que vão desfalcar o Brasil para essa data FIFA. Perigoso, né? O Dorival vai ter que abrir o olho. E aí, você tem também o Bremer, que é reserva, zagueiro da Juventus, para mim poderia até ser titular da seleção, um zagueiro que vai perder aí muito tempo, fatalmente 6 meses, por conta de uma lesão no ligamento do joelho, e ainda o Vini Júnior, o principal candidato aí para a bola de ouro, o cara que é o melhor jogador brasileiro, não em melhor fase, mas é o melhor jogador brasileiro hoje que temos como nome, né, como bola. Ele que teve um problema na cervical, inacreditável o que aconteceu com o Vinícius Júnior, e vai ser desfalque o Dorival. Para quem queria ver a seleção brasileira sem o Vini Júnior, aí uma ótima oportunidade, é claro, uma pena por conta da lesão, mas o Vini vai desfalcar o Brasil. Substitutos: o Everton do Palmeiras para a defesa, para o gol, né, para ser o goleiro, vai ser o terceiro goleiro, o Bento vai ser o segundo e o Ederson será o goleiro titular da seleção brasileira, com certeza, nesses jogos contra Chile e Peru. Na defesa, você tem o Beraldo, que está jogando como lateral esquerdo no Paris Saint-Germain, e nesse final de semana ficou no banco, no confronto contra o Nice, fora de casa, que o PSG teve pela Ligue 1. Ligue 1, né? A primeira liga francesa, né? O nome que tem a competição. A gente brinca bastante nos bastidores, né? Ligue 1, que é o nome. Tem o LAN e tem a Ligue 1, lá na França. Brincadeira à parte, né? Beraldo joga com o Marquinhos, mas tem sido lateral esquerdo. A dupla de zaga tem sido Marquinhos e Pacho. Então, o Beraldo está com pouco espaço, mas foi convocado pelo Dorival. Foi jogador dele no São Paulo. Você tem também o Alex Telles entrando na lateral esquerda, e aí um cara que, apesar de ter sido convocado depois, pode sim brigar por espaço para ser titular, porque o Abner não vive um bom momento, o Abner muito mal pelo Lyon. O Lyon não está tão bem assim, até ganhou no final de semana com o Abner no banco. O Abner entrou na ponta esquerda, faltando 8, 9 minutos para acabar o jogo, jogou bem pouco tempo. O Lyon tem o Tagliafico da seleção argentina, lateral esquerdo, que tem jogado na seleção argentina há muitos anos e como titular da posição, né? Como um jogador que é o titular do Lyon, apesar do Tagliafico brigar com o Marcos Acunha pela vaga na lateral esquerda do time da seleção principal da Argentina, mas é um cara com mais nome, é um cara com mais bagagem. O Abner não é o titularíssimo da seleção, apesar de ter jogado os últimos jogos, não jogou especificamente esse último como titular. Você ainda tem o Fabrício Bruno entrando no lugar do Éder Militão, né? Mais um jogador aí de defesa que o Brasil perdeu. E para a vaga do Vini, ele conserta talvez uma questão do meio-campo e traz o Andrés Pereira, porque só tinha Bruno Guimarães e André como volantes. Tem o Gerson, que joga assim na seleção, mas não é um volante no Flamengo há muito tempo. E se você quer vídeo sobre isso, escreve aqui nos comentários, por favor. Posso fazer uma análise bem longa do Gerson, até porque eu sou contra o Gerson na seleção brasileira, já falei isso em outros vídeos aqui do canal. E você tem o Andrés Pereira, que pode ser um meia, pode ser um cara também para vir mais de trás. Tem possibilidades que ele dá, já que o Dorival tinha convocado um atacante a mais. Eram 7, agora mantém a lista em 6, com a saída do Vinícius Júnior.
E aí eu quero prospectar como é que o Dorival pode escalar essa seleção brasileira. Falei um pouco, né? Esse quadro chama Brasileiros pelo Mundo, não à toa. A gente traz a boa fase ou a má fase desses caras, traz a análise aqui para você. Inclusive, o Andrés Pereira fez gol, nesse final de semana contra o Manchester City. Não acabou não levando, né? O Fulham acabou tomando a virada, mas o Andrés Pereira tá bem na Inglaterra. É um dos jogadores brasileiros com mais passes decisivos entre todos os brazucas lá fora na temporada. Então, o Andrés Pereira vem numa fase muito boa, pode também ajudar o meio-campo do Brasil, apesar de que tem outros jogadores à frente dele na lista. Então, agora, uma pausa rápida para a gente dar um recado e aí prospectar como é que pode ficar essa seleção brasileira com tantos desfalques. Antes de trazer como é que pode ficar a seleção brasileira, recadinho dos nossos parceiros. Começando hoje pela Engo Hoffman Pneus e Serviços, eles que estão aqui em Curitiba, de onde gravo os vídeos do Pra Jogo, e que para você que está aqui na capital paranaense, pode checar uma das 3 sedes que eles têm na cidade para promoção de carcaça. Teu pneu usado pode valer até R$ 400 na compra dos pneus novos. E claro, se você vem pelo Pra Jogo, você tem desconto especial, o kit com 4 balanceamentos e uma geometria tem 20% de desconto para quem vem aqui pelo canal Pra Jogo. Pega o contato deles, vai até as lojas e fala que você veio pelo Pra Jogo, que você vai ter esse desconto especial. Também tem desconto especial para quem fala que veio pelo Pra Jogo com o pessoal da Formar e Compensados. Também está na descrição do vídeo. Eles que fazem o melhor compensado do Brasil, atendem no país inteiro para várias frentes, né? Para indústria moveleira, para indústria civil, indústria náutica também. E tem atuação em esportes. Eles fazem aquele piso antiderrapante que você fica em cima no gramado do seu time nas grandes arenas para não prejudicar o campo. É da Farmar e Compensados, atendem vários estádios aí do Brasil que recebem shows nacionais e internacionais e também mandam compensado para a construção das arquibancadas móveis da Fórmula 1. Desconto especial para quem vem pelo Pra Jogo, entre em contato com eles e não perca o melhor compensado do Brasil aí para sua obra. Voltando para o vídeo, porque vou colocar aqui do ladinho como é que pode ficar a seleção brasileira do Dorival sem essas peças. A gente deve ter o Ederson como titular, né? Fatalmente vai ser o goleiro titular, e o Marquinhos vai ser o zagueiro ao lado do Gabriel Magalhães, perdeu o Bremer e também o Éder Militão, convocou o Beraldo e o Fabrício Bruno, os dois. Engraçado que eles foram titulares no primeiro jogo contra do Dorival, né, pela seleção, Beraldo e Fabrício Bruno contra a Inglaterra. Eles vão ser a zaga reserva do Brasil nessa data FIFA com toda certeza. Vai ter o Danilo pela direita e teria que ter o Abner na esquerda. Vou colocar o Abner como o cara que vai ser esse jogador mesmo. E aí o meio-campo com o Bruno Guimarães e André se mantém, o Paquetá como um meia. Savinho, para mim, vai ser o titular pela direita, até porque a fase do Manchester City é muito boa, apesar de não ter jogado como titular as últimas 2 partidas. Tem ali o Rodrigo ainda como um 9 e o Rafinha seria esse meia pela esquerda. O Rafinha tá jogando como um meia no Barcelona, tem vídeo aqui no Pra Jogo sobre isso, volta que você vai ver aqui no nosso canal. E o Rafinha também joga pela esquerda, joga como um meia e também joga como um ponta esquerda. Ele não joga mais na ponta direita, não reveza mais com o Lamine Yamal. Ele é um dos capitães do Barcelona esse ano e joga com o Lamine Yamal agora. É o melhor brasileiro, é a melhor forma de brasileiro lá no velho continente hoje que temos. É o jogador que está em melhor fase, é o Rafinha. Rafinha tem que ser titular na data FIFA, ponto. Até porque, para mim, foi o melhor jogador de ataque do Brasil na Copa América. Ele perdeu a última data FIFA, estava suspenso no jogo contra o Equador, o Dorival acabou não levando. Então, Rafinha pode ser esse ponto esquerda. O Dorival não mexeria muito, mexeria mais em peças, né? Porque não tem o Arana, não tem o Militão, não tem o Alisson, não tem o Vini. Mexeria em peças, mas não tanto no sistema. Só que o fato do Rafinha estar tá em tão boa fase como o meia também pode fazer com que o Paquetá perca uma vaga no time. O Paquetá é muitíssimo criticado por conta das suas atuações pela seleção brasileira, apesar de eu achar um jogador imprescindível hoje para o meio-campo. Paquetá poderia sair do time, o Rafinha jogar como esse 10, né, como esse meia atacante que ele está fazendo tão bem no Barcelona. Você ter o Rodrigo ainda como um 9 e você ter na esquerda o Gabriel Martinelli, que voltou a uma boa fase no Arsenal nos últimos jogos, fazendo gol, dando assistência. Um jogador que estava passando em branco no começo da temporada europeia e agora está voltando à boa fase, pode ser o titular no lugar do Vini, para você continuar tendo um jogador de perna trocada, incisivo pelo lado do campo. Pode ser uma situação para o Dorival. Eu acho que ele não vai fazer essa próxima alternativa, mas também para mim seria válida. Ter o meio campo com Bruno Guimarães e Paquetá jogando mais recuado, para você ter o Rafinha como meia, o Martinelli por um lado, o Savinho pelo outro e o Rodrigo à frente. Um ataque bem móvel. Eu gostaria de ver esse ataque na seleção, inclusive com o Vini, né, ao lado do Rafinha, do Savinho e do Rodrigo, mas isso é assunto para outro vídeo e também para quando o Vini se recuperar da sua lesão cervical. E aí, para mim, tem a situação também que o Dorival gosta muito de um 9. Então,
O 9 que ele tem hoje, o que tem sido convocado há mais tempo, é o Endrick. Apesar do Igor Jesus estar muito bem no Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, o Endrick ainda é o cara que tem mais cancha com o Dorival e deve ser o escolhido caso ele queira jogar com o 9. E aí você pode ter o Rodrigo recuando. O Rodrigo pode ser esse ponto esquerda, por exemplo. Você pode ter Savinho ou Rafinha pela direita, né, caso ele não queira colocar o Savinho, voltando o Rafinha para a ponta direita, onde ele não está jogando no Barcelona, repito. São soluções que o Dorival tem que buscar. Mas eu queria que o Brasil jogasse da forma com esses convocados que eu acho a melhor. Primeiro, sem o Danilo na lateral direita. Wanderson, que está fazendo boa temporada pelo Mônaco, inclusive quando joga de lateral esquerdo vai bem. O Wanderson hoje é o melhor brasileiro em forma da posição. O Danilo sequer tem jogado, apesar do Danilo ter jogado recentemente contra o Genoa em confronto da Juventus como lateral direito. O Danilo virou zagueiro, e zagueiro reserva da Juventus. É o capitão da seleção, mas isso diz muito mais sobre a falta de liderança que o time tem do que sobre a questão do Danilo ser esse titular até hoje do time do Dorival. Jogaria com o Wanderson, jogaria com Marquinhos e Magalhães, não tem jeito. Jogaria com Alex Telles e não com o Abner no meio. E aí gostaria de ver o meio campo mais leve, né, com Paquetá e Bruno Guimarães. Você pode muito bem ter o Rodrigo como esse 10, como esse meia, como o Tite começou a utilizá-lo na reta final, né, na Copa do Mundo de 22 e na reta final da passagem dele pela seleção brasileira, quando não tinha o Neymar, né? Não temos o Neymar. O Rodrigo pode ser esse 10, com o Rafinha na esquerda, com o Savinho na direita e com o Endrick como um 9. Um time muito ofensivo, primeiro jogo na quinta contra o Chile fora de casa. Eu duvido que o Dorival vai fazer isso, mas eu confesso que eu gostaria de ver na seleção. Se você gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like mais uma vez, acompanhe aqui o canal para jogo, nosso crescimento está sendo muito legal e a gente tem conteúdos nos shorts aqui no YouTube e também em outras redes sociais, TikTok, Kawaii, principalmente lá no Instagram, onde você tem também um conteúdo diferente do que você vê aqui no YouTube, a gente faz vídeos mais curtos por lá e fala bastante de seleção brasileira, fala bastante de como é que estão os jogadores brasileiros, por isso tem esse quadro aqui, Brasileiros pelo Mundo. Agradeço demais o aumento da audiência, se você ficou até aqui, por favor, deixa um comentário, fala o que você está achando e fala sobre o que você quer que a gente fale também. Para Jogo em Nova Fase, a gente está com vários projetos, inclusive com parceria lá com o pessoal da OWTV, produtora One Way aqui em Curitiba, em que a gente faz a live dos Fominhas. Live dos Fominhas vai passar a ser exclusiva da OWTV a partir de agora. E a gente vai, claro, com a equipe do Pra Jogo, trazer muito conteúdo para vocês. Aguardo todo mundo aqui, combinado? Tá para jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.